Olá, irmãos e irmãs que estão buscando pela restauração do seu casamento. Vou gravar esse vídeo porque eu recebo todos os dias, todos os dias eu atendo esposas que chegam a mim muito angustiadas, muito assim, sem esperança, sem uma direção a tomar, né? Por quê? Muitas esposas que estão buscando pela restauração do casamento, algumas delas, não todos, mas creio que a maioria, essas esposas não eram casadas no papel com seus maridos. E essas esposas, hoje, elas, além delas estarem sofrendo com a separação do marido, além dessas esposas estarem sofrendo de ver uma mulher estranha entrando na sua vida, no seu casamento, destruindo o seu casamento, além dessa esposa ver o sofrimento dos filhos, vendo o pai fora de casa porque entrou uma pessoa estranha e destruiu o casamento. Muitas vezes, como eu já falei, a maioria, né, são trabalhos espirituais que são feitos para o marido abandonar a esposa, abandonar a família. E por amantes, né, como eu já falei no outro vídeo, que o marido só abandona a esposa para viver com a amante, quando a amante faz trabalhos espirituais, porque ela percebe que o homem não vai abandonar a esposa para ficar com ela, então elas fazem trabalhos espirituais para que o homem vire a cabeça, né, e abandone a família. Além dessa esposa sofrer todos esses traumas, essa esposa ainda tem que ouvir, né, de pessoas que se dizem de Deus, pessoas que eram para estar dando uma palavra, ajudando. E essas pessoas falam para essas esposas que pelo fato delas não serem casadas no papel com o marido, que elas não são esposas, que se esse marido casar com a amante, que essa amante passa a ser esposa. Esse é um ensino, para mim, maligno. É um ensino maligno. Porque Deus, ele abomina o adultério. Deus abomina o adultério. Em qualquer situação, Deus abomina. E Deus não se agrada desse ensino maligno. Onde esse ensino não está correto. Muitos canais, eu vejo muitos canais deixando esposas aflitas, angustiadas de ouvir de pessoas que se dizem de Deus, usando a palavra de Deus de uma forma errada. Falar para essas esposas que elas não são esposas desses maridos. Então essas esposas, todos os dias eu recebo essas esposas sem direção, porque ouviu no canal que o pastor, que a missionária falou que ela não pode nem buscar pela restauração do casamento delas. O casamento patriarcal, antigamente, era feito somente com a bênção dos pais. O casamento no civil é importante para formalizar perante os homens o compromisso. Mas a união de corpos para Deus já consiste em casamento. Na Bíblia, em lugar nenhum, a Bíblia fala que o casamento diante de Deus é o casamento que a esposa e o marido têm que ir no cartório para ser abençoado por Deus. Não existe, não tem isso. Jesus disse que o homem deixa o pai e a mãe se une à sua esposa e os dois se tornando uma só carne. Então, esse ensinamento que é feito, que é ensinado usando a palavra de Deus, é um ensino maligno, onde traz angústia, tristeza e muitas vezes até suicídios. Tem esposas que já pensaram em suicídios, em tirar a vida, por não entender que como que pode ela conhecer o marido desde a mocidade, a única esposa, o único marido. E essa esposa passou por várias situações, por vários problemas que esse marido, e depois que é abandonada por uma mulher estranha, pessoas que são de Deus, que se dizem ser de Deus, ensina para essa esposa que esse marido não é marido dela, só pelo fato de um papel.
Se o casamento então outro dia eu vi aqui um comentário de uma pessoa, onde ela falou: ah, mas o juiz, ele é uma autoridade constituída por Deus. Sim, toda autoridade constituída por Deus, toda. Mas uma autoridade constituída por Deus, um juiz, por exemplo, ele não pode anular uma autoridade de Deus. Deus não precisa de um juiz para unir um casal. Quando Adão e Eva se uniram, quem uniu eles foram Deus. Quem uniu aquele casal ali foi Deus. Não tinha cartório, não tinha juiz, não tinha ninguém. Foi o próprio Deus que uniu. Então, esposa, você não pode ficar ouvindo esse tipo de ensinamento e você trazendo para você. Eu vou ensinar, eu vou passar aqui um propósito para todas as esposas que estão nessa situação, esposas que estão buscando pelo casamento, que não são casadas no papel, o marido já está casado com a amante, mas ela é orientada, ela é ensinada por canais, por pastores, missionários, que ela não é esposa. Esse propósito, esposa, que eu vou deixar aqui no canal é para você fazer, e vai ser o próprio Deus que vai te responder se você é a esposa verdadeira ou não. É Deus que vai te responder. Se ele reconhece teu casamento, é Deus que vai te responder. Não vai ser eu, não vai ser pastor, não vai ser missionária, não vai ser ninguém. Vai ser o próprio Deus que vai te responder se ele reconhece teu casamento ou não. Então, esposa, presta atenção no que eu vou ensinar para você. Você vai fazer uma pergunta para Deus, tá? Presta atenção. Você vai fazer uma pergunta para Deus. Eu te oriento que você faça essa pergunta no pensamento, tá? Esse propósito já foi feito no grupo, sempre eu faço esse propósito no grupo. Sempre que entra uma esposa no grupo, a primeira oração, o primeiro propósito que eu passo para as esposas é esse propósito. Porque elas vêm com essa dúvida, elas vêm com essa angústia, né? Que a maioria não são casadas no papel. Então você vai fazer uma pergunta para Deus. Tá? Você vai falar: Deus, o Senhor reconhece o meu casamento? Eu sou a esposa verdadeira do meu marido? Se a resposta for sim, eu te peço que em 48 horas eu veja como um sinal do sim. Você vai falar o que você quer ver, tá? Você vai falar no pensamento o que você quer ver em 48 horas como um sinal do sim. Eu te garanto que Deus vai te dar a resposta. Se você for a primeira mulher dele, se você não tirou ele de ninguém, se ele não tirou você de ninguém, você vai ter a resposta de Deus, você vai ter o sinal de um sim de Deus. Você não vai mais ouvir a voz de ninguém. Você não vai mais ir por direcionamento de ninguém. Você vai ter a resposta do próprio Deus. E não adianta colocar aqui nos comentários: ah, você está fazendo, você está pedindo um sinal a Deus. Você está dando tempo de 48 horas para Deus responder? Sim, eu estou passando para as esposas pedir um sinal a Deus do sim, e Ele vai responder em 48 horas. Eu tenho fé para fazer a pergunta para Deus, e tenho fé para receber a resposta, e tenho fé para ensinar as esposas, tenho fé que elas vão receber a resposta de Deus. Se alguém não tem fé para fazer uma pergunta ao seu Deus, ao Deus que você fala que você segue, isso é com você. Se você não tem fé para falar com o teu Deus e ele te responder e você pedir para ele te responder, então é com você. Eu tenho fé de falar com o meu Deus e pedir que ele me responda em 48 horas. E muitas vezes ele dá a resposta bem antes de 48 horas. Então, se você não tem fé, tudo bem. Agora, não critica quem tem fé. Eu tenho fé de falar com meu Deus
e pedir para ele me responder em 48 horas, eu tenho fé e ele responde. E eu tenho fé de ensinar para as esposas e elas vão receber o sinal. Porque muitas coisas, né? Eu vejo aqui comentários que falam: ah, mas você fala isso, não está na Bíblia. Me fala qual a base bíblica que você está falando. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo você vai encontrar na Bíblia. Vai ter revelações que você não vai encontrar na Bíblia. Vai ter revelações que Deus vai revelar a você devido à tua intimidade com Deus. Vai ser a tua intimidade com Deus que Deus vai revelar coisas para você. Jesus disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, se você não tem fé para fazer uma pergunta ao seu Deus, se você acha que o seu Deus não tem como te responder, eu sinto muito, mas o meu responde. O Deus que eu sirvo, eu tenho uma intimidade com Ele, eu tenho uma vida com Ele, e tudo que eu quero eu pergunto para Ele. Tudo que eu quero eu vou a Ele, eu pergunto e Ele me responde, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Então, eu vou dar esse propósito para você, esposa, e você vai receber a resposta do próprio Deus. É Ele que vai te responder, tá? No grupo, eu costumo dar 3 opções. À esposa, tá? Eu dou a opção do sinal. Eu dou a opção para ela ver um carro verde, um carro amarelo ou uma borboleta azul. Tá? Em 48 horas, Deus vai te mostrar um desses 3 sinais que você vai escolher um apenas. Se for a borboleta azul, você vai falar no pensamento: Deus, se o Senhor reconhece o meu casamento, então eu te peço em nome de Jesus que em 48 horas eu venha ver isso. Então você vai falar para Deus no pensamento que você quer ver em 48 horas como a resposta do sim. Como a resposta que Deus está te dando, que sim, que Ele reconhece o teu casamento. Essa vai ser uma experiência maravilhosa que você vai ter com Deus. Tá bom, esposas? E quando você fizer essa pergunta para Deus, eu peço que você coloque nos comentários, tá? O que você pediu para ver, quanto tempo demorou para Deus te dar o sinal, e você diz a forma como você viu o sinal, e você vai dizer o que você sentiu quando você viu o sinal. Então, esposa, faça esse propósito, tá? É um propósito. Não se incomode depois que você assistir, depois que você ouvir esse áudio, você já pode fazer a oração. Essa oração é a oração do sim de Deus, tá? E você não vai mais precisar tá ouvindo pastores, pessoas que se dizem ser de Deus e falar coisas para trazer angústia para o seu coração, trazer desespero, porque o cartório que faz o casamento de um casal é o mesmo cartório, é o mesmo juiz que faz o casamento de um casal homossexual. É o mesmo juiz. Então, se o juiz tem autoridade para poder casar um casal diante de Deus, e Deus reconhecer aquele casamento só porque casou no papel, então Ele também tem autoridade para fazer Deus aceitar aquele casamento homossexual. Eu não tenho nada contra os homossexuais, eu amo eles. Mas nós sabemos que esse casamento não agrada a Deus. Da mesma forma, é o casamento da amante com o marido. Também não agrada a Deus. O casamento de um homem que viveu a vida toda com uma esposa, ou seja lá, não importa o tempo, mas se ele se uniu a uma mulher, como marido, como esposa, e depois de um tempo, ele abandonou essa mulher e ele casou com um amante, então esse casamento também não agrada a Deus. O juiz fez aquele casamento daquela amante com aquele homem que tinha esposa, não agrada a Deus. Diante do homem, ela está casada.
Mas diante de Deus, ele não está casado. É igual o homossexual. Ele, diante do homem, ele é um casal, com os mesmos direitos de um casal normal. Mas diante de Deus, ele não é reconhecido. Então, esposa, faça dessa forma, tá? E não é como eu já falei, não adianta você colocar aí, porque está fazendo prova com Deus. Jesus disse, os sinais acompanhariam os que creem, e eu creio. Se você não crê, se você não tem fé de fazer um pedido a seu Deus e ele não te responder, aí é com você. Tudo depende da intimidade de Deus, da pessoa com Deus, tá? Cada servo tem a sua fé. Você tem a sua fé e eu tenho a minha fé, tá? Então, se você não tem essa fé, amém, peça a Deus. Peça a Deus para Deus te dar fé, para você fazer coisas que você nunca imaginou. Esse propósito que eu estou passando para as esposas que viveram juntos com seus maridos, não está na Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia, tá? Mas tem coisas que Deus só revela para os seus servos, tá? Coisas espirituais, só entende quem é espiritual. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus, tá bom? Então, esposa, esse propósito é para você. É para você que mora junto, que você ouviu dos seus líderes, de pastores, de pessoas que se dizem ser de Deus, que estão orientando, falando que a esposa não é esposa do homem, que abandonou, que se o marido casar com a amante passa a ser esposa e a esposa não tem direito nenhum diante de Deus. Isso é um ensino maligno. E Deus vai cobrar cada um deles. Cada sofrimento, cada dor que essa esposa sente por uma palavra que ouve, essa pessoa, Deus vai cobrar dela. Porque quando Deus fala com a gente, é para nos dar paz, é para nos dar esperança. Quando uma esposa vem até uma pessoa que se diz de Deus, ela tem que passar paz, certeza que Deus é com aquela pessoa e não falar para a esposa que ela não é esposa. Você não pode falar que a esposa não é esposa, você está errado. E Deus não está se agradando desse ensino maligno. Então, esposa, tá aí o propósito. Se você tiver alguma dúvida em relação ao propósito, me pergunte, deixa a pergunta nos comentários que eu vou explicar como você vai fazer a oração. É como eu expliquei aqui, é simples. Você vai fazer a pergunta para Deus, como eu ensinei, e vai pedir que Ele te responda em 48 horas. Não tenha medo de fazer essa pergunta a Deus, porque você não está afrontando a Deus, você não está forçando a Deus. Deus conhece o teu coração, Deus sabe que teu coração está aflito, Deus sabe que você está fazendo essa pergunta para Ele, não é porque você quer mandar nele, Ele sabe que é porque você está aflita e Ele quer aliviar teu coração. Tá bom, esposa? Fique com Deus e que Deus guarde e que Deus renove as forças de cada uma esposa, de cada um marido que está aqui buscando pela restauração de casamento, porque nós sabemos que a restauração é algo muito pesado, é uma área muito pesada, onde nós estamos 24 horas lidando com o mundo espiritual, tá? Fique com Jesus e deixem a pergunta, a dúvida que você tem em relação ao propósito, deixe nos comentários. Fiquem com Jesus.